Uma mentira. Como assim, pastora? Sim. A boa notícia é que se você fizer boas escolhas, você tem boas colheitas. A má notícia, se você fizer más escolhas, você tem más colheitas. O livre-arbítrio, Deus nos concedeu, porque primeiro, Deus não criou fantoches, Deus não criou marionetes. Ele não fez o ser humano e ele manipula o ser humano. Não, ele nos deu um real poder de escolher. Porque Deus, ele quer ser amado, ele quer ser escolhido. Vocês estão entendendo? Ele nos atrai a ele. Mas nós escolhemos ele. Isso é tão real que até os anjos também tiveram esse poder de escolha. Sim ou não? E muitos anjos escolheram seguir Satanás e se tornaram anjos caídos, demônios. Eles também tiveram sua escolha, porque Deus, ele não deseja manipular. Um amor manipulado não é amor. É ou não é verdade? Um amor manipulado, isso não é amor. Então Deus, ele quer ser escolhido. Ele nos deu o poder de escolha. Isso faz com que nós possamos realmente escolher e tomar decisões. Vamos ler aí, a partir do versículo 15. Vai lá, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Eu vou focar no 19, mas eu vou ler a partir do 15. Eis que hoje, atenção para os dois caminhos. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, ou a morte, destruição e infelicidade. Então, há dois caminhos, né? Portanto, hoje eu te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando nos seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires, o Deus dinheiro, o Deus filho, o Deus Jordão está adentrando para tomar posse. Marca aí na sua Bíblia esse versículo 19. Marca aí, faz um xizinho aí. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência, amando a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Israel a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Assim poderás habitar sobre esse solo que Yahvé jurara dar a seus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele coloca o quê? Diante de nós, uma escolha. Então ele vai te mostrar o caminho. Não tem, ele vai te mostrar. Mas quem vai fazer a real decisão é você. Não tem esse negócio, gente, de predestinação, né? Não sei se você já ouviu falar. Tanto não tem uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele fala aqui no 17, se o teu coração se desviar, você vai acabar sendo destruído. E também não tem essa predestinação, porque Deus, ele não destina as pessoas ao inferno ou ao céu. Nós é que escolhemos o nosso destino.
Ele nos apontam. Eis que eu coloco a bênção e a maldição. Agora, ele nos mostra. Nós já pregamos aqui em outro momento sobre essa passagem. Se você não está ali gravado, se você não estava presente, sobre a bênção e as bênçãos e as maldições, né? Nessa mesma passagem. Para que você entenda que tudo o que você for fazer vai ter uma consequência. Vai ter consequência, gente. Como assim? Tem gente que fala assim: ah, pastora, eu me converti. Agora, todos os meus caminhos estão na mão de Deus. Só que a gente está num processo. A gente ainda tem ansiedade? A gente ainda toma decisões precipitadas? Primeiro a gente faz e depois consulta Deus? Quantas vezes? Às vezes você decide entrar em sociedade depois que você vai consultar Deus. Você contrata um funcionário. Ou às vezes você decide um casamento. Ou entra num namoro. Ou às vezes você pede demissão do emprego. Ou você muda de casa, muda de cidade. Gente, são tantas decisões que a gente vai tomando, sim ou não? Que afetam a nossa vida. E muitas delas a gente realmente vai tomando da nossa própria cabeça. Quando a gente fala que a nossa vida está sob a direção de Deus, Deus realmente passa a direcionar. Mas cabe a gente seguir essa direção ou não. E se você não consultar, você vai saber a direção certa? Quantas vezes a gente pega e faz, depois que a gente vai perguntar a opinião de Deus? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Tá na cara de todo mundo, todos nós, gente. É levado pela ansiedade. Às vezes a gente quer resolver alguma coisa rápido, ou a gente faz sem pensar. Só que as nossas decisões... Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, até na vida do crente, a gente toma decisões... Imagina Davi. Nossa, Senhor, por que o Senhor permitiu? A Batseba estava lá. Por que o Senhor deixou? Olha lá, o Senhor permitiu, ela está lá. A gente acha que tudo... Tem gente que pensa assim, não é? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não estava vendo? Deus fala: vendo eu estava, você que não estava. Eu estava enxergando, você que não estava enxergando. Estava na sua cara. Ele vai mostrando pra gente. Mas pior cego é o que não quer ver. Pior cego é o que não quer ver. E se Davi, que era segundo o coração de Deus, ainda foi lá, né? Adulterou lá. A gente está sujeito a isso, só que a gente tem que entender o que é as nossas decisões e o que a gente tem de responsabilidade nisso. E a gente vai entender o que fazer quando isso acontece. Pastora, mas e o diabo? Poxa, o diabo tem poder na vida do crente? Mas e o diabo, pastora? O diabo não tem culpa de nada? Tudo é culpa minha? Não é bem assim. O nosso adversário continua sendo nosso adversário. Você ainda tem um inimigo? Sim. A sua luta não é contra pessoas, é contra demônios. O demônio, ele é ardiloso. O seu inimigo, ele vai achar a oportunidade certa, ele vai ver o seu ponto fraco, ele vai arrumar estratégia, ele vai ver ali a oportunidade, o momento ideal, e ele vai te apresentar ali o erro, o caminho fácil. Ele vai te apresentar o caminho bem fácil para você cair. Mas quem que escolhe cair? Ele arma ali a arapuca e te apresenta.
Mas Ele pode decidir por você? Não. Porque Deus estaria sendo injusto. O diabo, ele é nosso adversário, porque ele é sujo. Muitas vezes a gente não vê, as artimanhas dele são artimanhas nojentas. Às vezes você está num momento de fraqueza. Às vezes você está ali num momento que você está debilitado, está longe de Deus. E é no momento mais, puxa, meu ponto fraco. É por isso que você tem que vigiar. A gente tem que, no ponto fraco, é que você tem que ser forte. É no ponto, se você é ruim naquela matéria, é ali que você tem que se dedicar mais. É ali que você tem que vigiar mais. Poxa, eu estou me sentindo fraco espiritualmente. É agora que eu tenho que orar mais. Por quê? Porque o meu adversário está ali só me rodeando, esperando uma oportunidade. E se algo está te apresentando ali, o Espírito Santo te incomoda naquela situação, você fala, tem alguma coisa errada nessa situação. Senhor, me mostra aí algo que eu não estou vendo. E Deus vai e te mostra. Para que a gente não caia nas ciladas do nosso inimigo. Mas, eu volto a dizer, quem que toma a decisão de pisar na armadilha? É a gente. Nós que tomamos a decisão. Eu tenho uma amiga que ela se separou e ela e o marido iam para a igreja. E aí, quando ela estava me contando pelo telefone, ela falou assim, poxa vida, Priscila. E no dia que a gente decidiu a separação, ele chorou bastante. E ele falou assim, poxa vida, Deus não salvou o nosso casamento. Aí eu... É sério? Quantas oportunidades Deus deu para ele parar de te trair? Para ele largar as 5 amantes? E Deus é que não salvou o casamento, porque ele estava na igreja. É de rir. Gente, a porta está aberta. Até cachorro entra. Deus, ele dá as oportunidades. Deus, ele mostra. Eu falei para ela, eu falei assim, filha, Deus, quantas oportunidades Deus deu, quantas pregações ele assistia. Quantas vezes Deus falou com ele? Ele não quis largar a amante. Né? No caso dele é 5. Por falta de uma, tinha mais de uma. E Deus é que não salvou o casamento porque ele estava na igreja. Então, gente, Deus não vai fazer o que é para nós fazermos. Ele põe a escolha diante de nós. Você vai abrir uma outra passagem aqui, ó. Gálatas 6, 7. Meu querido, crente ou não crente, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Repita comigo, tudo. Mais alto, tudo. Tudo. Só o que eu plantar de bom? Não, as minhas decisões erradas eu também vou colher. E são decisões erradas que eu plantei. Não dá para culpar o fulano, o cicrano, o beltrano, porque nós sempre temos escolhas. Sempre teremos escolhas. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Olha o começo do versículo. Deus não se permite. Porque, claro, se alguém fosse alguma vez fazer isso, teria que ser até com a permissão dele. Mas Deus não se permite. O que é zombar? É chacota? O que mais, gente? Falta de respeito? É desdenhar. Deus não se permite não, gente. Com Deus é preto no branco. Não dá para a pessoa, por que Deus deixou? Por que Deus fez isso?
Ah, porque que é para ó seu Deus. Que Deus que nada. Deus fala, não, Senhor. Você fez, você colhe. Amém? A gente fica um silêncio, dando uma cara de tristeza. É triste ouvir isso, gente. É triste. É tão bom quando a gente tem alguém para culpar as coisas, que a gente se sente até mais leve, né? Quando a culpa não é nossa, a gente fica até mais leve, não é? Mas quando é a gente mesmo, a gente tem que consertar as coisas e não é fácil. Principalmente consertar problema, né, gente? Não é fácil, não. Sobre as decisões, esses dias atrás, o Neto e eu estávamos com um pastor. Ele é pastor de um grande ministério aqui em São Paulo. E ele estava falando sobre uma situação no começo do ministério dele, que ele tinha, acho que 22 anos, e a esposa dele tinha uns 19, eles eram bem jovens. E ele trabalhava, né, numa empresa desde não sei quanto tempo, e ele foi chamado por um pastor do interior e falou assim, olha, você quer ser pastor integral? Vem aqui para essa igreja aqui do interior e a gente está te oferecendo aqui para você pastorear. Acho que era até uma assembleia, né? Uma igreja. E aí ele foi todo feliz. Ele falou assim, nem pensou duas vezes. Chegou lá no mesmo dia no serviço, falou, olha, estou entregando o cargo. Aí ele falou, poxa vida, mas eu sei que você é pastor. Todas as igrejas que você... Ele também é filho de pastor, né? As igrejas que vocês estavam passando, eu sempre entendi, a gente mudava os horários. Não. Mas eu vou mudar para o interior, agora minha vida mudou, quero minhas contas, aonde que eu assino. Assinou, e aí ele foi para o culto da noite, conversou com o pastor lá dele, falou, olha, eu vou aceitar essa igreja lá, assumir e tudo. Pegou a esposa e ele tinha uma motinho. E aí eu sei que eles saíram do culto, já era bem tarde já. E ele foi passar o sinal. E ele falou, olhou para um lado, olhou para o outro, tudo vazio, tudo escuro aqui em São Paulo, né? O que muita gente faz? Sinal vermelho, ele, ó. E no que ele passou, pegou um carro, eles em cheio. E foi um acidente gravíssimo. A esposa dele ficou quase 1 ano na cama. Teve 10 pinos na perna. Ela ficou centímetros a perna menor do que a outra. Ele também teve problema na coluna, teve pino na coluna, no joelho. E aí ele falou assim, que no começo ele falou assim, Senhor. No mesmo dia ele falou, Senhor, eu estava indo fazer a tua obra. Foi. O pastor, por fim, lá da outra igreja que ele ia, acabou indo visitar ele no hospital, deu uma cesta básica e, por fim, nem apareceu nunca mais. E ele ficou lá, no hospital, tinha pedido as contas. E ele falou, Senhor, como que o Senhor permitiu? Aí ele falou assim, mas quem que avançou o sinal vermelho? Ele falou que ele ouviu a voz de Deus tão audível quanto eu estou falando com vocês. Que Deus falou assim, quem avançou o sinal vermelho? E ele falou que daí em diante, ele já é pastor, a igreja dele é lotada, é gigante, ele é pastor há muitos anos. Ele falou que isso levou ele para a vida toda. Ele falou, a partir de então, eu entendi do meu íntimo que eu sou responsável por todos os sinal vermelho que eu avanço na minha vida. Ele falou, toda vez que eu olho a minha esposa mancando, porque ela tem que usar a palmilha, porque a perna realmente ficou uma maior do que a outra, ele falou, eu sinto no meu coração um peso das minhas decisões. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós, para que a gente entenda que tudo que a gente vai escolher e vai fazer, não adianta simplesmente jogar para Deus, porque você é cristão. A gente tem que entender que a gente tem que sim consultar a Deus. Porque Deus tem a resposta de todas as coisas. Só que a gente não pergunta.
E quando pergunta, a gente não obedece. Como eu falei, o seu inimigo continua sendo seu inimigo. Pastora, e como que a gente vai escolher certo? Vamos abrir aí 1 Coríntios 6:12. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Se nós possuirmos a mente de Cristo, pensarmos igual a Ele, cada vez mais tomaremos decisões como Ele. Sim ou não? Às vezes tem gente que pergunta as coisas para mim, eu já sei a decisão que o neto vai tomar. Tem coisa que eu nem pergunto. Quem é casado aqui há muito tempo? Pelo convívio, você já sabe a opinião do outro, sim ou não? Não é possível, gente. Se você não conhece a opinião do seu marido ou da sua esposa depois de muito tempo de casados, isso não é casamento. Você já sabe o que a pessoa vai opinar. É ou não é? Quanto mais você convive com Deus, mais você vai sabendo a opinião de Deus. Quanto mais você tem a mente de Cristo, mais você vai pensando como Ele. Tem aquele jargão, o que Jesus faria no seu lugar? Né? Não, meu querido, Jesus mora dentro de você. Ele está ali para fazer, para mostrar, para dizer. E se você pensar como Ele, você vai entender o que é para fazer. Olha lá. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Ou seja, é aqui a tradução da King James. Tudo me é lícito, mas eu não me permitirei que nada me domine. Em outras traduções, às vezes até na sua ali está assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, eu tenho que conhecer, eu tenho ali um leque de opções. Sempre vou ter opções. Agora, se eu conheço a mente de Cristo, então, pastor, como escolher bem? Leia a palavra. Se alimente da palavra. Está aqui, ó. O que eu estou falando com você? Estou falando. Palavras. Aqui está a palavra de Deus. As opiniões, as ideias, os direcionamentos. Poxa, pastor, mas aqui na palavra não está dizendo se eu pego essa sociedade ou se eu não pego essa sociedade. Aqui não está falando se eu contrato esse funcionário ou se eu não contrato. Você está aqui os princípios, os valores, muitas direções. E sim, você tem o Espírito Santo, meu querido. Consulte a Deus. Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você. Olha lá, em Jó 42:2. Diz assim. Acharam? Jó 42:2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Glória a Deus. Ô, gente, cadê o glória a Deus? É agora que vocês falam, glória a Deus. Gente, vocês estão tristes com a palavra, né? Tô nem aí. Problema de vocês. Gente, nenhum dos planos e projetos de Deus pode ser frustrado. Ele tem compromisso com a palavra dele. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, o que você promete, filho, trate você de cumprir. As suas ideias, os seus planos. E se os seus planos forem os planos de Deus? Que assim seja, né?
Todos os dias a nossa oração tem que ser essa. Senhor, que os meus pensamentos sejam teus. Senhor, que os teus pensamentos ocupem a minha mente, Senhor. Que os teus projetos, Senhor, estejam no meu dia. Direciona meu dia, direciona minhas escolhas. Porque quando a gente escolhe mal, a gente se... Não vou nem falar assim, a gente se dá mal. É isso mesmo. A gente se dá mal. Quando o neto escolhe errado, eu sou casado, eu também me dou mal. Quando o seu marido... Ore pelo seu marido, gente. Ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Seus filhos tomam más decisões, a gente sofre também. Ore pela sua casa. Ore pelas suas escolhas e ore pelas escolhas do seu cônjuge, pelas escolhas dos seus filhos. Nenhum dos projetos de Deus pode ser frustrado. Vá sempre por Ele, você vai sempre se dar bem. Ah, pastora, isso é a prevenção, mas eu já fiz. Já me lasquei, pastora, eu errei, e agora? E agora, pastor? Já estou no meio de uma enrascada, já tomei decisão errada. E agora? E quando a gente toma o caminho errado? Primeira coisa a fazer. Vai se arrepender, né, gente? Primeira coisa, quando a gente está... O que Davi? Quando o profeta vem lá, o que Davi... Pequei contra Deus, como, meu Deus do céu. É se arrepender, gente. Deus sabe que somos seres humanos imperfeitos, ansiosos, desesperados, agoniados, enfia o pé na jaca, faz um monte de coisa errada. Primeiro passo, você se arrepende. Segundo, você assume o seu erro. Não dá para culpar todas as pessoas. E terceiro, pede direção a Deus do que fazer. Senhor, como que eu conserto? O que eu faço agora? Gente, o mundo não acaba, não. Você continua vivo e continua tendo que lidar com as coisas. Continua tendo que lidar com as consequências. Mas quem sempre tem a direção certa? Quem sempre tem um conselho certo? Meu querido, fez errado? É isso aqui para fazer. Não era isso aqui? É desse jeito. Quem que vai ter o melhor conselho para te dar? Deus. Eu falo isso porque nós erramos ontem, certo? E amanhã a gente erra de novo. Infelizmente. É ou não é? Infelizmente, nós continuamos num processo. Mas como fazer? Desesperar que tudo acabou? Não. Deus sempre dá ali uma nova oportunidade, Ele dá uma nova chance, Ele te mostra. Ele não vai colocar as mãos na consequência. Saiba disso. Porque senão a gente não aprende. E Ele não seria justo. Mas a gente sempre pede para Deus o que fazer. Senhor, e agora? Senhor, socorre. Todas as vezes que você para você consultar a Deus, quanto mais você está próximo de Deus, foi o que eu falei do casamento. O Neto falou agora, quando a gente tem a mente de Cristo, a gente erra menos. E é verdade. Com certeza. Porque se num exemplo simples de um casamento, você conhece a opinião do outro por causa do convívio, se você conviver com Deus, você vai conhecer a opinião dele? Vai ou não vai? Claro! Se você conviver com Deus, você vai ver, você vai começar a ter a mente dele. Você vai saber se ele não está se agradando disso. E vai errar menos. E vai sofrer menos. E quando eu sofrer, pastor, e quando eu tomar a decisão errada, vai amadurecer, vai crescer e não vai fazer de novo. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Então, Deus é responsável pelas nossas escolhas?
Oi? Não. O diabo é responsável pelas nossas escolhas? Não. O diabo vai te armar ciladas. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Feche seus olhos. Me permita orar por você nessa manhã. Porque temos uma jornada a seguir. Temos aí um caminho a seguir. Iremos ter muitas escolhas e decisões. Infelizmente, muitas vezes, às vezes tomaremos, tentando acertar, às vezes tomaremos decisões erradas, mas eu quero orar por você que tomou decisões erradas na sua vida. E às vezes acha que por causa disso você está amaldiçoado para sempre. Às vezes decisões do seu passado que te feriram, que te deixaram marcado. O Senhor me traz nesse momento para que eu ore por pessoas nessa manhã que sentem que a vida dela parou, que a vida dela está estagnada por uma decisão errada. Ei, saiba que Deus tem novos caminhos. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus tem soluções, Deus tem direções para trazer alegria, porque os planos do Senhor são de felicidade, são de paz. Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de bem e não de fazer mal. Senhor, eu oro, Pai, pelo teu povo nessa manhã, em especial, Senhor, por aquelas que tomaram decisões no passado, que às vezes até hoje não é nenhum arrependimento, mas é um remorso. É algo que remói, que ela não consegue virar a página na vida, ou que a ferida ainda está aberta. Senhor, mostra que o Senhor tem, meu Deus, direção de vida. Pai, o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. O Senhor nos traz para o concerto nessa manhã, mas também nos traz uma palavra de esperança, sabendo que em Ti nós podemos nos segurar, nos sentir seguros. Que ainda que a nossa instabilidade humana vá para um lado, vá para o outro, no Senhor a gente tem segurança. No Senhor a gente pode fixar o nosso barco. Que a tempestade não vai levar a gente. Senhor, eu oro, Pai, para que as feridas sejam saradas. Que, meu Deus, essa pessoa consiga enxergar depois da tempestade, meu Deus, a bonança. Depois do choro, que pela manhã vem o sorriso. E que o Senhor tem novas oportunidades, o Senhor tem nova direção. Uma vida contigo, Senhor, é uma vida de esperança. Obrigada, Pai.